Oiê! Eu sou Alexandre Perpétua Tanto Faz. Hoje eu estou aqui para fazer uma resenha de um livro chamado O Mundo e o Vítreo Plástico Papelar dos Telurpianos X653. Espero não ter falado nada errado. Que é esse livro aqui, das autoras Jack Michel, que na verdade é um grupo literário composto por duas autoras, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou colocar a imagem em algum lugar por aí. Essas autoras, elas na verdade são a Jacqueline e Micheline, elas são aqui do Brasil, autoras nacionais. Elas são lá de Belém do Pará e elas basicamente escrevem diversos gêneros, então elas têm de vários livros nos diversos gêneros e também possuem alguns prêmios literários, tanto nacionais, tanto do exterior, então elas são assim bem chique nessa ideia também. Elas têm os slogans 2 em 1, então elas são as autoras 2 em 1. Essas duas autoras que escreveram esse livro, basicamente Jack Michel. E além disso, eu vou mostrar para vocês aí na tela os livros que elas escreveram, só para mostrar mesmo, tanto esse, vou mostrar por ordem de lançamento, se eu conseguir, vai estar passando por aí os livros e as histórias dos diversos gêneros, com os diversos prêmios e com as diversas ideias das autoras que escrevem livros na pegada psicodélica. Esse é mais ou menos o tema que vai e vem das autorias delas, né, de escrever essas ideias, então vai e vem aí. Os livros delas têm essa pegada psicodélica. E antes de falar da história, eu tô até com dificuldade de falar que eu tô com esse zíper aqui, e se soltar vai ficar chato, né, então eu queria manter, vamos ver se eu consigo. E antes de falar da história, eu quero falar sobre a capa desse livro. Como vocês podem ver, eu vou tentar mostrar a edição para vocês, né? É uma edição simples, é uma edição brochura, não tem nada assim de diferente, de colecionador, é uma edição simples assim, mas muito bem feita, ela é muito bonitinha. E em relação aos outros livros das autoras, e eu achei que ele se destacou quando ele chegou aqui, eu nem tinha muita certeza qual livro ia vir para mim, né? Eu sabia mais a temática, a questão que ele ia ser de ficção científica, assim, uma ideia e tudo mais. E aí eu não sabia exatamente qual era, mas quando chegou eu fiquei bem surpreso, eu adorei essa capa, tanto pelas cores que eu achei muito bonita, quanto pela ideia que eu vou explicar ali em relação à história, porque que ele é essa ideia aqui assim, que você tem esse negócio aqui assim, os planetas e tudo mais. Então eu gostei muito da capa desse livro, achei uma edição assim muito fofa, que me agradou bastante, apesar de não ser daquelas capas que normalmente eu gostaria, de fantasia, coisas assim que normalmente me agrada. Essa acabou me surpreendendo bastante. Dito esses detalhes, eu vou tentar ficar segurando aqui o livro às vezes eu vou soltá-lo, para falar um pouco sobre a história, e a história é até interessante. Eu não recomendaria vocês lerem tudo que está aqui. Essa é uma dica minha, percepção e opinião minha. Mas em relação à história, a gente vai ter uma narração interessante. Eu ainda nem posso falar muito sobre a narração, porque eu acho que ela é um dos aspectos que vai moldar esse livro. Mas falando sobre a ideia e tudo mais, a gente tem então o mundo, né? Esse mundo do vítreo plástico papelar dos Telurpianos. E os Telurpianos X653 são essa raça, são esses alienígenas, que eles são dourados, eles têm uma boca de zíper, eles possuem chifre, as orelhas são de asa, e as mãos são de colher, e as pernas são de garfo. E eu vou até mostrar pra vocês uma fanart que eu tentei fazer. Ficou mais estranho, mas eu acho que acabou combinando com essa ideia psicodélica e tudo mais. E entrando nessa e todas as ideias psicodélicas que eu já falo que se destaca, né, tanto na capa quanto na história, são as descrições e as cores. A gente tem toda essa ideia, né, do mundo vítreo, plástico papelar, e isso já é assim, bem estranho de se ver, né, uma coisa que a gente imagina normalmente. E aí você tem as cores, né, então você tem ali uma árvore azul, um líquido diferente que deixa meio doido e tudo mais. E aí você tem essas ideias também, né, um negócio de papel e não sei o que. Então você tem esse mundo, essa construção inicial ali desse mundo, muito nessa pegada assim, muito estranha, e que encaixa-se muito bem na ideia do psicodélico, que é a ideia desse livro. E aí basicamente esses Telurpianos, então a gente tem primeiro aí ele está assistindo ali, né, a questão da Terra, está acontecendo alguma coisa na Terra e está visualizando os seres humanos, os terráqueos como falam. E basicamente ali ele está vendo, aí trava o negócio dele, esse equipamento tecnológico deles, e aí ele vai falar com um amigo, né, um Telurpiano tal. Não vou falar o nome deles porque um é Telurpup, Telurprup, Telur não sei o que. Eu sou o Telurp Drag. Mas voltando para a história, então esses Telurpianos vão se comunicando e eles estão vendo que está acontecendo alguma coisa. E eles descobrem o Monterey Pop Festival, que é na verdade ali a gente tem esse festival na década de 60. E basicamente essa história está pautada nesse festival que vai ter, e eles veem aquela questão
das cores, a questão da paz, a questão da tranquilidade. E eles ficam muito interessados para verificar, né, esse festival e tudo mais. E aí esses Telurpianos decidem então partir, então eles querem muito ir para a Terra, e aí eles vão pedir autorização e vai acontecer uns probleminhas ali. Enfim, eles vão tentar dar um jeito de ir para este festival, para acompanhar esse festival, para participar, para ver o que é essa ideia dos humanos e tudo mais. Né? E aí a gente vai ver um pouquinho dessa história. Essa história ela vai ser basicamente isso, essa ida à Terra, né? Que eles vão lá no festival, e também as consequências de como eles vão fazer para ir nesse festival, né? Em relação ao mundo deles. E não só isso, também a gente tem uma narração diferente. Eu não vou poder falar sobre a narração, porque eu acho que ela é um ponto que nos deixa bem curioso quando a gente está lendo. A gente começa a pensar, e depois vai influenciar em algumas coisinhas ali. Não muitas, mas eu acho que por isso que não está aqui essa narração. Eu também achei preferível não falar exatamente sobre ela, mas ela é interessante e ela se encaixa muito bem nessa ideia de psicodélico, que você tem que viajar. E eu já falo aqui pra vocês que é muito importante, caso vocês decidam ler esse livro, ou que vocês peguem essa autora pra ler, né, esses vários livros, eu já imagino só por causa desse que a gente tem que ir com uma mente bem aberta. Porque a gente não vai pegar necessariamente o mesmo tipo de ficção científica que a gente está acostumado, né? Porque aqui a gente tem uma ficção científica, uma fantasia e tudo mais, né? Porque a gente tem, né, esse mundo do vidro, plástico papelar que os Telurpianos vivem, tem as tecnologias, então sim, é uma ficção científica. Mas não é aquele tipo de ficção científica da qual a gente está mais acostumado, então a gente precisa ter uma mente mais aberta, uma mente paz e amor, uma mente liberdade, alguma coisa assim. Então eu acho que essa basicamente é a história desse livro. E o que eu achei foi assim, coisas interessantes é que eu tive uma boa visualização, eu fiquei bastante entretido. Vocês viram até que eu fiz uma fanart, uma coisa que não ficou tão bom, mas enfim. Fiz a fanart porque eu fiquei bastante animado pra fazer, queria fazer uma montação diferente aqui. Colei o zíper na cara, o negócio aqui que também eles têm nariz de botão. Então eu tentei fazer essas ideias porque eu gostei bastante da visualização disso. É até bem estranho algumas coisas, e é justamente isso assim que dá essa visualização legal. Então acho que a escrita das autoras é muito boa e fácil de se ler, não tem muita entrepada, não tem nada assim para estragar muito bem a leitura. A narrativa é outro ponto que eu acho que fica no meio termo, porque em partes ela me convence a continuar lendo por causa da narrativa, e é bem fluida, e você vai vendo os personagens, a conversa, e vai funcionando. Mas teve alguns momentos, né, de escolhas, não só de narrativa, mas de escrita, de às vezes ter algumas coisas, de por exemplo, ter uma página inteira falando, sei lá, sobre elementos químicos, ou sobre os equipamentos dele. E é isso assim, a gente perde um pouquinho de interesse nesses momentos. Então acho que isso aí, não sei, não foi algo que me agradou tanto. Mas de uma forma geral, como vocês podem perceber, eu me entreti com esse livro. Ele foi suficiente para me entreter. Então ele é um livro bom, no meu ponto de vista, e eu ainda acho que então, esses dois pontos se destacaram, né? A minha visualização, por causa da descrição, por causa da escrita das autores, eu achei muito legal. Em relação ao final, obviamente eu não posso falar o final pra vocês, mas eu confesso que assim, eu imaginei que aquele fosse o final, e aí eu fiquei irritado porque aquele foi o final. Eu não sei, eu acho que talvez pudesse ter alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. Não faço a mínima ideia no que, porque como eu falo pra vocês, eu nunca li um livro com uma pegada psicodélica. Então eu achei isso muito curioso. E também, outra coisa que eu diria assim, talvez o desenvolvimento de personagem é uma coisa que eu gosto muito. E aqui a gente tem uma visualização um pouco mais, talvez genérica, eu diria. Uma visualização mais ampla, na verdade. Então a gente não se apega muito aos personagens, mas a gente gosta deles, né? A forma como vai se relacionando e construindo essa continuidade da história. Uma coisa que eu gosto muito também é em relação que ele é psicodélico, ele se passa ali na década de 60, né? Com esse festival e tudo mais, eu não conhecia, então fui ouvir as músicas, eu achei muito legal. Eu já sabia, logo no início eu falei, festival 1964 e tudo mais. Eu associei ao movimento hippie de cara, porque eu já tive um pouquinho de história, sabia um pouquinho disso, mas confesso que não é um movimento assim, ou uma história que eu saiba muito, então eu achei muito legal pegar um livro com essa pegada. Então basicamente foram essas minhas percepções sobre o livro. Perceba que assim, eu gostei, achei um livro legal, interessante de se ler, tem uma pegada diferente, e eu ainda acho realmente que vocês têm que ir com a mente muito aberta para pegar esse livro, porque se vocês forem com uma mente assim, um pouquinho, sei lá, não vou dizer preconceituosa, mas se vocês forem querendo uma coisa, pode acabar pegando outra. E isso foi um livro interessante de se ler, muito diferente da minha zona de conforto, mas valeu a pena, eu diria. Entrando na finalização desse vídeo, logo que eu terminei esse livro, eu fiquei curioso em relação a algumas coisas, em relação a alguma parte em relação a escritas e tudo mais das autoras, e eu decidi fazer duas perguntinhas para elas, e elas me responderam, então eu vou ler para isso, como sempre, de óculos, porque eu sou cego. A primeira pergunta, ela se referia à ideia assim, qual a inspiração das autoras para escrever esses temas psicodélicos e que há nos livros dela, pelo que eu percebi, eu diria em todos os sistemas, né? Não li, mas eu
né, deu uma lida nas ideias e tudo mais. Então parece que todos os livros têm essa pegada e eu queria saber qual era a inspiração delas. E elas me responderam. A resposta da primeira pergunta então foi: a inspiração para compor obras com temas psicodélicos ou ambientados nos anos 60 é a própria década de 60, que, em seus anos, revolucionou totalmente o século XX com sua moda, com seu jargão, movimentos e cores. Basta ver que o slogan usado no auge do movimento hippie era o Flower Power, que atuava também como símbolo da ideologia da não-violência, da contracultura, que embalaram os sonhos da geração underground. E eu confesso para vocês que eu achei isso muito interessante, né? Tanto porque eu não sou muito, né, historicamente ali, eu não tenho muito conhecimento sobre os anos 60, então eu confesso que é uma coisa assim que eu lembrava, sabia do movimento e tudo mais, mas não sou tão apegado. E eu acho isso muito legal de ela trazer para as obras, como por exemplo, né, o que ela trouxe aqui, que ela me ambientou muito bem nessa questão, várias vezes a questão da roupa, dos jargões, realmente elas trazem isso para a obra e eu acho que foi de uma forma muito legal. Então acho que a ideia delas de trazer isso, né, de reviver de alguma forma isso, é muito legal. E eu acho que elas cumprem muito bem essa função nos livros, provavelmente, né? Mas em relação a esse, eu achei muito legal que elas gostem de trazer isso, né? Então provavelmente é um movimento, é uma década, é algo que elas gostam muito na história e por isso elas, né, falaram ali que elas se inspiram na própria década para trazer isso nos livros dela, tanto na parte psicodélica, que está muito associada, né, com o movimento da hippie, mas também o próprio movimento, a própria década e tudo isso. Então achei muito legal essa resposta, muito legal essa inspiração. Vamos para a segunda pergunta. E na segunda pergunta, eu queria já saber mais em relação o que havia por trás desse livro, não só a inspiração, né, porque a inspiração, enfim, mas eu também queria saber em relação ao que elas queriam passar com esse livro, se tinha alguma mensagem por trás. E a resposta dessa segunda pergunta foi: escrevendo essa obra de ficção científica, quisemos acima de tudo alertar as pessoas que ao olhar para o céu, elas não devem apenas contemplá-lo, mas devem considerar que há uma infinidade de outros mundos desconhecidos lá em cima, na vastidão do espaço que não podemos ver a olho nu. Afora isso, quisemos também exumar fatos antigos e esquecidos, como o grande evento Monterey Pop Festival e a série de TV Star Trek, que influenciou gerações desde os anos 60 com seus interplanetários cenários intergalácticos. E eu também acho isso muito legal, tanto pelo festival, né, Monterey Pop Festival, que eu confesso pra vocês, como eu falei, não faço a mínima ideia sobre o movimento hippie, mas eu nem sabia, e aí eu fui ouvir essas músicas e eu achei muito legal, então foi um ótimo momento para reviver, então elas conseguem fazer isso com esse livro, né, que eu fui atrás, né, eu consegui reviver um pouco desse movimento e tudo mais, desse festival em si que elas quiseram falar, mas também desses movimentos, né, da década de 60, o Star Trek, eu confesso que eu também nunca assisti ainda, então é uma coisa que eu queria assistir mais, saber um pouquinho mais, vivenciar isso, e esse mundo também interplanetário, e essa ideia de visualizar, imaginar, né, além do olho nu, essa vastidão do universo, eu acho que elas fazem isso muito bem. Eu adorei as duas respostas, adorei fazer essas duas perguntinhas, acho que me aproximou um pouquinho mais com a ideia desse livro, porque escrever livros com pegadas psicodélicas provavelmente é uma coisa não pop hoje em dia, então é uma coisa curiosa de se faça, e eu acho que elas fizeram isso de um jeito bem legal. Eu recomendo para vocês que vocês procurem esse livro, eu vou deixar na descrição o site das autoras para que vocês possam comprar tanto esse quanto os outros livros, então vai ficar na descrição desse vídeo para que vocês consigam segui-las nas redes sociais, conhecê-las, que eu acho isso muito legal e importante, até citando um slogan que é aqui, né, que é o Leia Autores Nacionais, né, a própria editora botou aqui no livro, e eu acho isso muito legal e importante realmente ler autores nacionais, sejam eles independentes ou publicados como as autoras nesse livro. E para finalizar esse vídeo, eu só gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, comentem embaixo se vocês já leram outros livros com essa pegada psicodélica. Aqui até tem uma referência, fala em algum momento sobre Alice, mas eu nunca li Alice e nem sei se é toda essa pegada, então acho que Alice tem alguns momentos, pode ser, não tenho certeza. Gostaria de saber um pouquinho mais sobre esses livros, então se vocês tiverem alguma indicação, deixem aí nos comentários que eu vou pesquisar saber sobre, apesar de que eu confesso que não é uma pegada muito a minha cara, mas ainda assim irei pesquisar sobre, então me recomendem por aí se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, também falam que nunca viram nenhum livro assim, nenhum livro com uma pegada psicodélica, um livro meio doidinho assim, porque esse livro assim é diferentão. Também não se esqueçam, gente, se inscrevam no meu canal, conto com vocês, ativem o sininho, e é isso, gente, beijo pra vocês, obrigado por assistir esse vídeo, tchau!